Salve, salve galera, Wilson aqui novamente da Farmácia Digital. Eu sou farmacêutico e hoje eu vim falar sobre um assunto que muitos têm dúvidas. Hoje eu falo sobre febre. Quais são as causas, quais são os tipos, sintomas, diagnóstico e muito mais. Mas o que é febre, gente? Mas antes de continuar, não deixe de dar o seu like, assenta o dedo na inscrição e ative o sininho, pois assim você fica por dentro de tudo que rola aqui no canal, além de me ajudar a fazer esse canal crescer mais e mais e levar informações com qualidade para vocês. Então, sem enrolação, vamos ao que interessa. A febre é o aumento temporário da temperatura do corpo, muitas vezes devido a uma doença. Essa condição é um fenômeno de defesa do organismo, indicando que algo não vai bem. É chamada também de pirexia e costuma ser considerada a partir de 37,5 graus Celsius. Tem como função, através do aumento da temperatura, melhorar o tempo de resposta das células do organismo para destruir os invasores, geralmente vírus ou bactérias. Tem febre é um sinal de que algo fora do normal está acontecendo em seu corpo, e isso pode ocorrer em qualquer indivíduo, adulto, bebê ou até em crianças. Em outras ocasiões, este mecanismo pode falhar, iniciando-se uma infecção, que pode ser leve ou grave, dependendo da força do micro-organismo e da imunidade do paciente. O que é considerado febre? Uma das dúvidas mais comuns é sobre quando considerar febre e como saber se é estado febril, febre alta ou até hipertermia. Médicos especialistas indicam como sanar esse questionamento através da medição da temperatura. Algumas causas, gente. A febre é causada por uma área no cérebro chamada hipotálamo, que ao perceber uma invasão de micro-organismos, desloca a temperatura corporal normal. A temperatura corporal normal varia ao longo do dia. É mais baixa na parte da manhã e mais alta no final da tarde e início da noite. A maioria das pessoas considera 37 graus uma temperatura normal, mas ela pode variar um pouco a menos, ficando entre 36,6 e 37,8. Fatores como ciclo menstrual ou exercícios pesados podem afetar a temperatura corporal. Principais causas da febre. A febre pode ser causada por diversos fatores, atuando nesta reação do cérebro. As principais causas são vírus, infecção bacteriana, insolação, queimadura de sol, condições inflamatórias como artrite reumatoide, tumor maligno como câncer, reação a medicamentos e drogas como antibióticos utilizados para tratar a pressão alta ou convulsão, reação adversa a vacinas, desidratação. Febre de origem desconhecida. Por vezes, a causa de uma febre não pode ser identificada se o paciente é adulto e tem uma temperatura corporal de 38,3 graus Celsius ou mais durante 3 semanas, e o médico não é capaz de encontrar a causa após extensa avaliação. O diagnóstico pode ser febre de origem desconhecida. Nesses casos, a causa pode ser uma infecção crônica, pouco comum, ou algo diferente, como uma doença de tecido conjuntivo ou câncer. Pessoal, é o seguinte, antes de continuar, vou deixar aqui em cima um vídeo com o tema de interesse de todos, sobre 5 dicas de como aumentar a imunidade. Gente, o vídeo está imperdível, é uma matéria super bacana sobre como aumentar a imunidade. Gente, está imperdível, vai lá e verifica o vídeo. Vamos a alguns tipos de febre. Existem algumas doenças que levam o nome de febre, como febre amarela, febre maculosa e febre reumática, por exemplo. Portanto, é importante destacar que essas são enfermidades e não são consideradas tipo de febre quando falamos do sintoma de temperatura alta. Basicamente, existem 5 tipos de febre hoje identificados. Vamos a eles então? É o seguinte: primeiro, febre contínua. A febre contínua é aquela que permanece acima da temperatura corporal habitual, sem grandes oscilações. As variações de temperatura costumam variar apenas de 1 grau. Por exemplo, um paciente pode ser diagnosticado com febre contínua se sua temperatura corporal geralmente está em 38,5 e varia no máximo entre 37,5 e 39,5. Febre irregular, a tal séptica.
A febre irregular, conhecida ainda como febre séptica, é caracterizada por altos picos de temperatura corporal, intercalados com baixas temperaturas. Essas mudanças brutas de temperatura são imprevisíveis. Febre remitente. A febre remitente é definida por febre diária, com variação de mais de 1 grau para cima ou para baixo da temperatura constante. Não há períodos de apirexia, ou seja, cessação da febre. Febre intermitente. A febre intermitente é diagnosticada por suas oscilações entre temperaturas altas e temperaturas normais do corpo. Costuma ser o tipo de febre mais comum. Um quadro típico de febre intermitente ocorre quando um paciente tem febre durante a manhã e no resto do dia não apresenta altas temperaturas, ou quando o paciente tem febre dia sim ou dia não. Febre recorrente ou a febre ondulante. A febre recorrente é também chamada de febre ondulante. Como o nome sugere, caracteriza-se como a febre com temperatura habitual do corpo por dias ou semanas, com interrupção imprevisível de altas temperaturas, ou seja, o período entre a temperatura habitual e a normal é bem espaçado. Pessoal, é o seguinte, agora vamos falar de alguns sintomas da febre, começando pelos adultos. A febre acontece quando a temperatura sobe acima da sua faixa normal. O que é normal para você? Pode ser um pouco maior ou menor do que a temperatura média de 37 graus Celsius. Dependendo do que está causando a febre, sintomas adicionais podem incluir. Vamos a alguns deles: suor, tremores, dor de cabeça, dor muscular, perca de apetite, desidratação e fraqueza geral. As febres altas entre 39,4 e 41,1 graus Celsius podem causar os seguintes sintomas: alucinações, confusões, irritabilidade, convulsão e muita desidratação. Agora vamos falar dos nossos pequenos, os nossos bebês e as nossas crianças. Uma criança tem febre quando a temperatura é igual ou superior a um desses níveis: temperatura anal maior que 38 graus, temperatura bucal maior do que 37,5, temperatura axilar maior do que 37,3 e temperatura no ouvido maior do que 38 graus Celsius. Um sinal comum de febre em bebês é uma testa quente, mas isso não é suficiente para diagnosticar a febre. Bebês e crianças também podem sentir mais preguiça do que o normal. Outros sintomas associados à febre em bebês e crianças incluem falta de sono, má alimentação, falta de interesses em jogos, letargia e convulsão. Agora, pessoal, é o seguinte, vamos falar agora sobre alguns diagnósticos que a gente pode verificar se a criança está com febre ou o adulto. Embora a febre seja fácil de medir, determinar a sua causa pode ser difícil. Além de um exame físico, o médico ou a médica pode pedir alguns exames. Vamos em alguns deles: exames de sangue e alguns raios-x de tórax. Às vezes, você pode ter uma febre de origem desconhecida. Em tais casos, a causa pode ser uma condição incomum ou não óbvia, tal como uma infecção crônica, doença do tecido conjuntivo, câncer ou outro problema. Para bebês, especialmente aqueles que têm 28 dias ou menos, é possível que haja internação hospitalar para descobrir quais são as causas desses sintomas. Vamos agora falar sobre alguns fatores de risco. Certas condições tornaram as pessoas mais vulneráveis à febre, tais como estado de saúde, que é o sistema imunológico fragilizado, a idade, bebês e idosos costumam ser mais propensos, e o uso de certos medicamentos e realização de procedimentos médicos, exposição a infecções em viagens ou após contato com insetos ou pessoas infectadas, por exemplo. Em uma consulta médica, as especialidades que podem diagnosticar uma febre são clínico geral e pediatra, somente. Estar preparado para a consulta pode facilitar o diagnóstico e otimizar o tempo. Desta forma, você já pode chegar a consultar com algumas informações. Lista com todos os sintomas e há quanto tempo eles aparecem. Histórico médico, incluindo outras condições e medicamentos ou suplementos que tome com regularidade. Medicamentos utilizados recentemente. O médico provavelmente fará uma série de perguntas, tais como: quando os sintomas começaram? Qual a metodologia você usou para tirar a temperatura? Qual foi a temperatura registrada? Você ou o seu filho
tomou qualquer medicação para reduzir a febre, quais foram os medicamentos, que outros sintomas que você e seu filho estão enfrentando no momento, você ou seu filho tem alguma condição crônica de saúde, quais os medicamentos que você ou seu filho toma regularmente, você ou seu filho convive com alguém que está doente. Então todas essas perguntas o médico o fará. Gente, é o seguinte, vocês estão gostando desse conteúdo? Então já deixa um comentário aqui embaixo e não deixe de compartilhar esse vídeo, que isso é muito importante para o engajamento aqui no meu canal. Então deixa um comentário aqui embaixo e se vocês estão gostando, já compartilha esse vídeo, que esse vídeo pode ajudar a muitas mamães e a muitos pais que estão aí pelo Brasil. Quando buscar ajuda médica? A febre por si só não pode ser uma causa para alarme ou um motivo para procurar ajuda médica. No entanto, existem algumas circunstâncias em que é necessário procurar um médico para bebês, crianças ou adultos. Febres muito altas, crianças com tendência a convulsões, febre e ainda que não muito alta, por mais de 2 dias e outros. Verificando as temperaturas. Vamos a esse detalhe que é muito importante, pessoal. Para verificar a temperatura, você pode escolher vários tipos de termômetros, incluindo oral, retal, de ouvido, que é o tímpano, e na testa, artéria temporal. Você pode usar um termômetro oral para uma leitura na axila ou boca. Coloque o termômetro na axila e cruze os braços ou os braços de seu filho sobre o peito. Espere no mínimo 3 a 5 minutos. A temperatura será mostrada digitalmente ou por um traço colorido ou por uma marcação digital. Se usar um termômetro retal para crianças, coloque um pouco de vaselina sobre o termômetro, deite o bebê em sua barriga, insira-o com cuidado de 1,5 a 1 polegada no reto do bebê e segure o bebê ainda por 3 minutos. Emergências em crianças. Uma febre inexplicável é motivo de preocupação em crianças maiores e bebês. Então, gente, chame o médico se o bebê acometer os seguintes fatores. É menor de 3 meses e tem uma temperatura retal de 38 graus ou superior. Tem idade entre 3 a 6 meses, temperatura de até 38,9 e parece extraordinariamente irritado, letárgico ou desconfortável. Tem idade de 6 a 24 meses e temperatura superior a 38,9 graus, que dura mais de um dia, mas não mostra outros sintomas. Tem idade de 6 a 24 meses e temperatura superior a 38,9 graus Celsius, acompanhada de sintomas como resfriado, tosse ou diarreia. É recém-nascido e tem uma temperatura mais baixa do que o habitual, inferior a 36,1. Em crianças, provavelmente não há motivo para alarme se a criança está com febre, mas é ativa, faz contato visual com você e responde às suas expressões faciais e à sua voz. Nesses casos, o ideal é repouso e ingerir muito líquido. Para obter ajuda médica, somente se seu filho estiver apático ou irritável, vomita muito repetidamente, tem dor de cabeça intensa ou muita dor no estômago, tem febre depois de ter sido deixado em um carro quente, tem febre que dura mais de 3 dias em crianças de 2 anos ou mais, não tem contato visual com você. Em adultos, é importante buscar a médica em casos que a temperatura é de 39,4 ou mais elevada, a febre persiste por mais de 3 dias. Além disso, procure imediatamente atendimento médico se a febre acompanhar quaisquer desses sintomas que eu vou falar agora. Muita dor de cabeça, inchaço na garganta grave, erupção cutânea incomum, especialmente se a erupção se agrava rapidamente, sensibilidade incomum à luz brilhante, torcicolo e dor quando você dobra a cabeça para frente, confusão mental, vômitos persistentes, dificuldade em respirar ou dor no peito, apatia extrema ou irritabilidade, dor abdominal ou dor ao urinar, fraqueza muscular ou alterações sensoriais, qualquer outros sinais ou sintomas inexplicáveis, sempre procure ao médico.
Então, pessoal, por hoje é só. Não esquece de dar o like, assenta o dedo na inscrição e ative o sininho, pois assim você fortalece muito o canal. E principalmente, gente, ajuda a compartilhar esse vídeo, porque esse vídeo pode ajudar a muitos papais e a muitas mamães no Brasil afora. Tá ok? Farmácia Digital, Farmacêutico Wilson e até a próxima.